Compartilho minha terrível experiência durante umas férias que tive junto de minha família. Meu nome é Cláudia e isso aconteceu há pouco mais de um ano, quando meu marido, meus 2 filhos adolescentes e eu fomos passar o outono no Canadá. Estávamos muito entusiasmados, pois havíamos planejado essa viagem com um ano de antecedência. Eu contava os dias para a data em que iríamos conhecer aquele belo país. Não ficamos em hotel, decidimos alugar um Airbnb. Era mais confortável e também mais econômico. Era um apartamento que estava em uma zona com muita construção ao redor. Não tínhamos vizinhos. E todos os outros apartamentos ainda estavam em construção, alguns quase terminando. Parecia que seria uma nova área de apartamentos, e atrás havia apenas uma floresta, muito bonita por sinal, graças às folhas de outono de cores quentes que caíam das árvores. A senhora que nos alugou o apartamento era uma mulher latina, que dizia em seu perfil no aplicativo que vivia naquele país há mais de 15 anos. Ela falava inglês, francês, português e espanhol, e devo dizer que foi muito amável comigo o tempo todo. Antes da viagem, ela respondeu todas as minhas dúvidas e me fez saber que poderia nos ajudar com o que precisássemos estando lá. Finalmente chegou o dia. Chegamos àquele lindo país. Para falar a verdade, passamos o dia inteiro fora no carro que alugamos e chegamos ao apartamento por volta das 11 da noite. Ela me havia enviado uma mensagem antes das 3 da tarde, que era a hora em que poderíamos entrar no lugar, a hora do check-in. Mas eu não vi a mensagem, pois passamos o dia conhecendo a cidade e não olhei as mensagens de ninguém. Nesta mensagem, ela nos dava as boas-vindas, seguida da lista de regras da casa e instruções, e no final ela deixou uma mensagem dizendo que sua filha morava no porão daquele apartamento. Abro parênteses para dizer que no Canadá é comum que as pessoas morem no porão e tenham sua própria entrada. Ela me disse para não me preocupar, que nunca nos encontraríamos com ela, pois tinha sua própria entrada, mas queria nos avisar para que não nos assustássemos se ouvíssemos barulhos na parte de baixo. Não tive problemas com isso, pois não me senti em perigo. Embora tenha achado que não estava certo não especificar isso no anúncio do aplicativo e só me avisar quando já tínhamos chegado. Mas enfim, não deixaria que isso arruinasse nossas férias, então só respondi agradecendo pelo aviso. Estávamos muito cansados, então meu marido e eu ficamos no quarto principal e meus filhos no quarto ao lado. São 2 adolescentes que na época tinham 12 e 14 anos. Lembro que adormeci quase imediatamente. O voo e a caminhada do dia me deixaram completamente exausta. Só acordei por volta das 3 da madrugada com os barulhos que vinham da parte de baixo, do porão. Parecia que estavam arrastando uma cadeira ou algo assim. O som era muito alto, também se ouvia alguém caminhando, eram passos sobre o piso de madeira. Achei estranho pela hora que era, não achei certo fazer tanto barulho àquela hora, sabendo que havia hóspedes na casa, achei um pouco descortês. Meu marido estava dormindo e não quis acordá-lo, mas eu tive dificuldade para voltar a dormir, pois os ruídos não paravam. Passou cerca de 1 hora, até que finalmente cessaram e eu consegui dormir. No dia seguinte, a primeira coisa que meus filhos me disseram quando saí do quarto foi se eu não tinha ouvido os ruídos da noite, e eu respondi que sim, que tinham me acordado. Meu marido riu, dizendo que não tinha ouvido nada, que estava dormindo profundamente. Chateada com isso, pedi que ele mandasse uma mensagem para a dona do apartamento para comentar sobre o ocorrido e talvez ela pudesse falar com a filha para que não fizesse tanto barulho à noite, pois nos havia acordado. Meu marido é muito tímido na dele e não gosta de conflitos, então me pediu para não dizer nada, mas mesmo assim mandei a mensagem. Saímos e passamos o dia todo como turistas. Pela manhã, enquanto estávamos em uma cafeteria nos protegendo um pouco do frio, a dona respondeu minha mensagem, pedindo desculpas pelo ocorrido na noite anterior. Ela disse algo que achei muito estranho. Escreveu que às vezes sua filha não gostava que houvesse mais gente na casa, mas reiterou que falaria com ela para que não voltasse a acontecer. Eu não sabia se agradecia ou o que responder a isso, pois se ela não gostava, por que morava lá? Ou por que a senhora alugava o lugar? Isso foi o que me veio à mente, mas enfim, continuei com meu dia e não deixei que nada arruinasse a viagem. Chegamos ao condomínio muito tarde, quase meia-noite. Meus filhos foram direto dormir. Meu marido e eu ficamos um tempo na sala bebendo um vinho que compramos numa loja local.
Estávamos conversando quando de repente começaram novamente os ruídos muito intensos no porão, mas desta vez pareciam batidas. Algo muito estranho. Parecia que estavam batendo na parede ou no chão, já não sabia dizer. Meu marido e eu ficamos em silêncio, pois não eram barulhos normais de alguém que simplesmente caminha pela casa ou arrasta uma cadeira. Então mandei outra mensagem para a dona imediatamente para informá-la, mas ela não respondeu. Meu marido me perguntou se deveria descer e escutar diretamente com o ouvido na porta. Talvez a mulher que morava lá precisasse de ajuda ou algo assim. Eu respondi que sim, mas que o acompanharia, pois não queria deixá-lo sozinho. Descemos para uma sala que ainda fazia parte da nossa estadia, mas estava muito escura, e passando essa sala havia um pequeno corredor, onde ao final estava a porta. Meu marido tentou acender a luz daquela sala, mas não funcionou, então liguei a lanterna do meu celular e ele fez o mesmo. Vou destacar que os ruídos continuavam, e quando finalmente chegamos à porta, vimos que lá embaixo a luz estava apagada, a mulher estava na completa escuridão. Meu marido bateu na porta dizendo que éramos os hóspedes de sua mãe e perguntou se ela estava bem, mas ninguém respondeu. Os ruídos cessaram no segundo em que ele terminou de falar. Ficamos em completo silêncio e a situação ficou muito tensa. Eu já não queria estar lá. Senti uma vibração muito estranha e só queria subir. Meu marido insistiu novamente, mas não houve resposta. Então disse para subirmos e foi o que fizemos. Mandei outra mensagem para a dona, mas ela não respondeu. Então decidi ligar para o número que ela me havia dado. Ela me pediu desculpas por não responder, dizendo que já estava dormindo. Pedi perdão por tê-la acordado, mas precisava informá-la sobre o que tínhamos ouvido, pois estávamos preocupados com sua filha. Ela respondeu com uma risada um tanto estranha, um pouco nervosa, algo anormal para uma mãe ao ouvir que sua filha poderia estar em perigo, e apenas disse: "Já lhes disse para não se preocuparem. Ela é assim, tem dificuldade em se adaptar a novas pessoas, só isso." A verdade é que não sabia o que responder. Foi uma resposta tão anormal. Apenas disse tudo bem e pedi mais uma vez desculpas por tê-la acordado. Depois disso, ela se despediu e desligou o telefone. Meu marido e eu não tínhamos ideia do que estava acontecendo, mas decidimos ir dormir, pois havia sido um dia muito longo. Naquela mesma noite, por volta das 4 da manhã, um dos meus filhos entrou no nosso quarto assustado. Nos acordou dizendo que havia visto uma mulher na porta de seu quarto. Não dava para ver quem era, pois estava escuro, mas ela tinha cabelos longos e era muito branca, e isso o assustou bastante. Era meu filho mais novo, e ele quase sempre tinha pesadelos, então meu marido e eu não levamos muito a sério o que ele dizia. Seu pai saiu rapidamente para verificar se estava tudo em ordem, e não encontrou ninguém, e meu outro filho estava dormindo tranquilamente. A única coisa que fizemos foi tranquilizar nosso filho, dizendo que foi outro pesadelo, mas que tudo estava bem. Ele jurava que não foi um pesadelo. Ele tinha ouvido a porta se abrir rangendo, e quando ela se abriu completamente, viu aquela mulher parada. Ele disse que ficou muito assustado e decidiu não se mover nem fazer nada. A mulher ficou por um tempo olhando para eles e depois foi embora lentamente. Fiquei preocupada, pois ele falava com muita certeza, muito seguro do que dizia, e estava assustado. Naquela noite ele ficou conosco e eu o abracei até que adormeceu. No dia seguinte, meu filho mais novo não parava de falar sobre o que tinha visto na noite anterior. Meu filho mais velho zombava dele, chamando-o de medroso e outras coisas, mas eu o repreendi. Também falei com meu filho mais novo para que parasse de falar sobre isso e aproveitasse a viagem, mas agora sei que estava errada. A noite caiu e voltamos àquele lugar. Desta vez chegamos mais cedo. Eu me sentia mal naquele dia, com dor de estômago, provavelmente por algo que comi, então fui dormir assim que tomei banho. Meu marido ficou com meus filhos na sala assistindo a uma série, mas depois veio para o quarto e me disse que nossos filhos ficaram vendo TV na sala por mais um tempo. Mas não passou nem uma hora quando meu filho mais novo veio correndo para o nosso quarto novamente, dizendo que precisávamos ir com ele, que seu irmão mais velho estava no porão e que haviam descoberto algo. Imediatamente colocamos os chinelos e descemos correndo, ligamos as lanternas dos celulares e chamamos pelo nosso filho mais velho em voz baixa, pois não o víamos. Meu outro filho nos disse que seu irmão estava atrás da porta do porão.
Meu marido a abriu imediatamente e lá estava meu filho, parado em frente a algo que parecia um altar, onde havia apenas uma vela acesa. Naquele grande cômodo não havia nada, nenhum móvel, nem luz, apenas aquele altar. Ao nos aproximarmos, vimos uma urna, e ao abri-la vimos que eram cinzas. No topo do altar havia uma foto de uma jovem com longos cabelos lisos e pretos, e ao redor havia muitas cruzes e santos. Meu filho mais novo apontou para a foto e disse que aquela era a mulher que ele viu na porta do seu quarto na noite anterior. Um calafrio percorreu todo o meu corpo. Peguei meus 2 filhos pela mão e saí daquele lugar imediatamente. Era evidente que ninguém vivia ali, e também era óbvio que aquelas cinzas pertenciam à mulher da foto, que depois descobrimos ser a filha da dona, que havia falecido há algum tempo. Soube disso porque naquela mesma noite liguei para a dona pedindo uma explicação, enquanto meu marido e meus filhos faziam as malas para sairmos de lá. Ela me atendeu com uma voz triste e depois começou a chorar, dizendo que sua filha morava ali, que não podia tirá-la do que foi seu quarto por anos, por isso colocou suas cinzas lá e ela se manifestava à noite, por isso se ouviam ruídos. Ela disse isso de forma tão normal que percebi que não estava bem mentalmente. Foi assustador falar com ela. Meu erro foi ter alugado um lugar sem nenhuma avaliação, me deixando levar pela imagem de uma senhora simpática. Nunca imaginei que algo assim pudesse nos acontecer. Coloquei minha reclamação na plataforma e eles desativaram a conta daquela mulher, além de me reembolsarem pelas noites que não ficamos lá, pois eu tinha alugado por uma semana inteira. Dormimos 3 noites ao lado de Deus, sabe lá o quê, junto às cinzas de uma mulher que não conhecíamos e que se manifestou para meu filho mais novo. Tudo aquilo foi um pesadelo, parecia um filme de terror e posso dizer que arruinou nossa viagem dos sonhos. Fomos para um hotel pelo resto das férias, mas meus filhos estavam muito assustados e, para ser sincera, eu também. Com isso, já não foi a mesma coisa depois desse acontecimento e queríamos voltar para casa. E bem, essa foi nossa terrível experiência. Espero que ninguém mais passe por algo parecido. Eu tinha 18 anos quando meus pais saíram para uma viagem de uma semana para comemorar seu aniversário. Minha irmã já havia se mudado naquela época, então eu fiquei responsável pela casa. A propriedade dos meus pais é cercada por uma floresta e uma estrada de terra que leva à estrada principal. A estrada é um caminho tranquilo com propriedades de tamanho semelhante ao longo dela. Todas ficam a uma distância razoável, dando uma sensação de isolamento. Todo mundo na cidade se conhece. Você vê rostos familiares o tempo todo, no posto de gasolina, no mercado, nos bares, como eu aprenderia alguns anos depois quando comecei a frequentá-los. Falando em postos de gasolina, essa história começa um dia enquanto meus pais estavam fora. Eu estava no posto enchendo o tanque do meu carro quando um Jeep preto parou na bomba ao meu lado. Um homem com um cavanhaque horrível saiu, me cumprimentou e começou a encher o tanque. Naquela cidade era normal estranhos se cumprimentarem assim. Ele travou o bico da bomba no tanque de gasolina e depois veio até meu lado e perguntou: "Com licença, você sabe como chegar à Interestadual daqui?" Eu o ajudei da melhor forma possível. Ele pegou um bloco de notas e começou a anotar as direções que eu lhe dei. Muito estranho ele não fazer isso no celular, como qualquer outra pessoa faria. Ele me agradeceu e perguntou se eu era da região. Eu disse que sim, que cresci lá, e ele disse que era de fora da cidade, sem especificar de onde. Então ele voltou para o lado dele, colocou o bico de volta na bomba e perguntou meu nome, dizendo que foi um prazer me conhecer. Eu disse que meu nome era Kate. Ele disse que era um nome lindo e então entrou no carro, assim como eu entrei no meu. Eu saí primeiro e virei à esquerda para subir a estrada de volta para casa. Foram apenas alguns minutos dirigindo antes de eu chegar à entrada da nossa propriedade. Eu desacelerei, liguei a seta e virei à direita na propriedade. Foi nesse momento que percebi que o carro atrás de mim era o mesmo Jeep preto. Ele me ultrapassou quando eu virei na entrada. Ele foi na direção completamente oposta à que eu tinha indicado para chegar à Interestadual. Enquanto ele me ultrapassava, não diminuiu a velocidade nem nada, então parecia que ele simplesmente esqueceu as direções que eu dei
e foi na direção errada. Eu entrei em casa e continuei o resto do dia fazendo minhas coisas. Naquela noite eu ia sair para encontrar meus amigos. Eu saí de casa, caminhei até o carro e ouvi passos por perto. Como eu disse, a casa é cercada por uma floresta e era pleno verão. Podia ser qualquer tipo de animal, então não investiguei. Apenas entrei no carro e saí, mas quando voltei para casa horas depois e andei do carro até a casa, uma voz masculina vinda da floresta chamou meu nome. Kate. Eu fiquei arrepiada, olhei ao redor e, em pânico, corri para abrir a porta da frente. Quase a derrubei e sentei-me no sofá para recuperar o fôlego. Os vizinhos conheciam meu nome, mas as casas não eram próximas, então seria uma caminhada considerável, e não havia motivo para alguém chamar meu nome daquele jeito e não se identificar. Decidi ligar para meus pais, e eles explicaram que devia ser algum vizinho e que ele provavelmente bateria na porta. Não contei a eles sobre o encontro no posto de gasolina. No dia seguinte, que era um sábado, fiquei em casa a maior parte do dia e mais tarde naquela noite ia sair novamente para encontrar meus amigos. Depois de me arrumar, saí e enquanto caminhava até o carro, ouvi claramente, não muito distante, alguém chamando Kate. Dessa vez não esperei um segundo. Corri de volta para dentro de casa, tranquei a porta e no mesmo instante liguei para a polícia, dessa vez enviando mensagens para minha família enquanto fazia isso. 2 policiais apareceram na casa, olharam ao redor da propriedade com suas lanternas e depois disseram para ligar novamente se isso persistisse. Não me senti muito melhor depois disso. Não parecia que eles fizeram muito, não pareciam a fim de ajudar. Evitei sair até o dia seguinte, quando tinha que ir trabalhar. Eu era garçonete em um restaurante próximo. Saí de casa em plena luz do dia, com medo de ouvir aquela voz novamente. Felizmente não ouvi. Talvez ver o carro da polícia finalmente o tenha assustado. Depois de muitas horas de trabalho, eu estava pronta para ir para casa e desabar na cama. Estacionei o carro na frente de casa e caminhei até a porta. Parei quando ouvi novamente o som de passos. Não parecia ser passos de animal. Fiquei na entrada por um segundo, esperando, e então aquela voz familiar gritou de novo. Kate, não chame a polícia. Eu gritei. Você precisa de ajuda, você é doente. E entrei na casa. Liguei para a polícia mais uma vez. E eles vieram de novo, vasculharam a propriedade e foram embora. Meus pais me disseram para ficar na casa de uma amiga naquela noite, e eu concordei plenamente. Eles voltariam na noite seguinte, então depois disso eu me sentiria mais segura estando lá. Minha amiga Alex disse que eu podia ficar com ela, então fiz uma mala e estava pronta para ir. Verifiquei as janelas primeiro para me certificar de que não havia ninguém por perto. Saí de casa, tranquei a porta o mais rápido que pude e corri para o carro. Quando virei a chave na ignição, ouvi algo à minha esquerda. Bem ao lado do motorista estava um homem usando uma máscara tentando abrir a porta. Eu não conseguia nem gritar. Sentia como se estivesse sufocando. Coloquei o carro em movimento e ele começou a bater no vidro com o cotovelo. Dei a volta com o carro na grama e acelerei pela entrada. Virei à direita na estrada e não parei até chegar à casa da Alex. Estava chorando histericamente durante todo o trajeto enquanto falava com Alex e o pai dela ao telefone. Ele disse que teria vindo me buscar se soubesse da situação. Ligamos para a polícia juntos, pela 3ª vez no total. Alguns policiais foram até a casa dos meus pais para investigar novamente, certificando-se de que nenhuma janela estava quebrada ou algo assim. Um oficial veio até a casa da Alex, onde mais uma vez descrevi o que aconteceu. Provavelmente foi a maior ação que esses policiais viram em muito tempo naquela cidade praticamente deserta. Felizmente, meus pais voltaram no dia seguinte e me senti segura ficando em casa novamente. Acredito plenamente que o homem no posto de gasolina me seguiu até em casa intencionalmente, observou o lugar e percebeu que eu estava sozinha, e por algum motivo decidiu me atormentar até realmente tentar me atacar. Eu não deveria ter dado meu nome verdadeiro e deveria ter prestado mais atenção ao meu redor e percebido que ele estava me seguindo naquele dia. Algumas pessoas são loucas e têm muito tempo livre. Esse incidente foi um grande fator motivador para eu me mudar para meu próprio apartamento alguns meses depois em uma cidade grande. Até hoje, me dá medo pensar que esse cara ficou todo esse tempo na floresta, me esperando, imaginando o que faria comigo.
Quando minha mãe faleceu, senti que o mundo desabou sobre mim. Foi uma das dores mais intensas que já vivi. Não foi uma morte repentina. Na verdade, ela estava doente. Mas mesmo assim, dentro de mim, eu me agarrava à esperança de que tudo ficaria bem. Eu repetia para mim mesmo que ela iria melhorar, que tudo voltaria ao normal. Não queria admitir que a cada dia ela estava lutando com menos força, cada dia mais triste e mais fraca. Eu me sentava ao lado da cama dela, pedindo para ela não nos deixar. Dizia baixinho que ela precisava estar conosco, porque queria que um dia me visse formado na universidade, queria levá-la para visitar outros países e, quem sabe, ver seus netos crescerem. Sempre fui muito próximo dela e perdê-la aos poucos estava me enlouquecendo. Olá, meu nome é Francisco e sou o mais velho de 2 filhos. Naquela época, meu irmão tinha 2 anos e eu tinha 18. Lembro-me muito bem do dia em que minha mãe nos deixou. Na verdade, ela parecia estar melhorando. Até conseguiu se levantar com a ajuda do irmão dela. Foi como um lampejo de lucidez, porque de repente ela parou de respirar. Eu estava na sala, não conseguia acreditar no que meu pai estava me dizendo. Não podia ser verdade. Menos de 1 hora antes ela estava bem. Lembro-me do momento em que entrei no quarto. Ela estava deitada na cama com o rosto virado para o lado. Parecia tranquila, como se finalmente tivesse encontrado a paz. Eu me despedacei e chorei como nunca. Fiquei parado em frente ao corpo dela, olhando, soluçando como uma criança. Peguei suas mãos, estavam frias. Nunca mais ouviria sua voz, seu riso ou suas palavras carinhosas para mim. Por um lado, ela queria partir e descansar, mas por outro lado não, já que não queria deixar seus filhos. Depois disso, tudo na casa se tornou complicado. Havia muitas pessoas por toda parte. Toda a família estava lá. Eu não sabia como reagir. Queria espaço para mim, para desabafar. Eram muitas emoções que continuavam rodando na minha cabeça. Todo mundo me abraçava, dizia que sentia muito, mas eu só queria sair de lá. Queria que minha mãe me desse um abraço bem apertado. Me afastei de todos, da minha namorada, dos meus amigos e principalmente da família. A única saída que encontrei naquela época foi meu irmãozinho, Júlio. Lembro-me de entrar no quarto dele e deitar ao seu lado. Ele dormia tranquilamente. Provavelmente, em alguns meses, ele nem se lembraria mais da mãe. Desabei em lágrimas novamente. Até certo ponto eu o invejava. Quando crescesse, ele me perguntaria sobre ela e eu lhe diria o quanto ela o amava e falaria do amor que ela lhe deu enquanto estava viva. No entanto, ele não sentiria a dor que eu sentia, pois dificilmente se lembraria do calor dos abraços dela, do quão bem ela cozinhava e o esforço que fazia para manter tudo em ordem em casa. Isso fazia a culpa me consumir. Sentia que não a tinha valorizado o suficiente. O irmão da minha mãe sugeriu que fôssemos passar alguns dias com ele e a esposa, que moravam em uma cidade vizinha. Eu recusei. Queria descansar um pouco de tudo que tinha acontecido. Precisava de tempo e privacidade, então eles não insistiram. Meu irmão e eu ficamos em casa com nosso pai. Eu tinha acabado de terminar o ensino médio e em menos de 1 mês começaria na universidade. Ou pelo menos, esse era o plano inicial. Mas honestamente, eu não tinha ânimo para nada. Minha avó materna vinha de vez em quando cozinhar para nós e passar um tempo conosco. Ela morava na mesma cidade. Eu caí em uma rotina. A maior parte do meu dia era dedicado a cuidar do meu irmãozinho. Tentava manter a casa em ordem. Queria sentir como se minha mãe ainda estivesse viva. Uma das primeiras coisas estranhas que começaram a acontecer em casa foi quando eu estava sozinho com meu irmão no quarto. Eu estava na parte de baixo da casa. Ele dormia no primeiro andar, em um berço improvisado no mesmo quarto que eu. Eu estava deitado no sofá. Tinha sido difícil fazer Júlio dormir e eu também estava cansado. Meus olhos estavam se fechando quando ouvi um barulho, muito suave, como se algo tivesse caído lá em cima. Pensei que fosse um som externo, mas logo ouvi novamente. Desta vez pareciam passos. Tentei não me mexer. Pode me chamar de louco, mas eu reconhecia aquele jeito de andar. Já tinha ouvido muitas vezes antes. Eram os passos da minha mãe. Eu disse para mim mesmo que não podia ser verdade. Ela não estava mais conosco. Levantei do sofá e comecei a subir as escadas. Durante todo esse tempo eu continuava ouvindo os passos. Era exatamente o som que eu ouvia quando ela varria lá em cima. Quando cheguei lá em cima, o som cessou.
Olhei para o corredor. Não havia ninguém. Olhei para dentro do quarto. Meu irmãozinho estava dormindo na cama. Fiquei confuso, mas tentei não pensar demais. Imaginei que talvez a presença da minha mãe ainda estivesse ali. Não estava com medo. Era reconfortante. Gostava de pensar que ela estava cuidando do sono do seu filho. A segunda vez foi ainda mais estranho. Acordei de madrugada porque ouvi risadas. Abri os olhos e percebi que era meu irmão. Ele estava no chão brincando com seus carrinhos. Mas parecia estar falando com alguém, como se estivesse interagindo com outra pessoa. Eu disse a ele que era muito tarde para estar acordado. Eram quase 2 da manhã. Meu irmão ainda não falava muito, mas o que ele disse me arrepiou. Mamãe, ele dizia enquanto continuava a mover seus carrinhos. Olhei para os brinquedos em suas mãos. Ele os tinha tirado de uma caixa que estava no chão. Levantei da cama e me sentei ao lado dele. Algo não fazia sentido. Normalmente aquela caixa estava guardada no armário, e o Júlio não era alto o suficiente para alcançá-la. Comecei a brincar com ele. Ele estava feliz, movendo seus carrinhos de um lado para o outro, balbuciando coisas sem sentido. A única palavra que eu conseguia entender era mamãe. Talvez eu tivesse esquecido de guardar a caixa de brinquedos no lugar. Poderia ser que a deixei no chão e não percebi. Não sei, mas queria acreditar que minha mãe estava ali, a poucos centímetros de mim, observando seus 2 filhos. Aos poucos, a casa começou a parecer diferente, mas de uma maneira agradável. Não sentia medo, não era desconfortável, eu me sentia seguro. Era comum ouvir Júlio rir de manhã cedo. Ele chamava por mamãe repetidamente, até mais do que quando ela estava viva. Perguntava-me se talvez ele pudesse vê-la. Às vezes ele parecia falar com o nada, como se realmente houvesse alguém com ele. Eu mal falava com meu pai. Não tínhamos uma relação ruim. Apenas depois da perda da mamãe foi assim. Era como um acordo silencioso. Em uma manhã de fim de semana, enquanto estávamos almoçando, perguntei a ele se algo estranho havia acontecido. Meu pai me olhou confuso. O que quer dizer com algo estranho? Ele estava curioso. Não sei, algo que talvez lembre a mamãe ou que te faça pensar que ela ainda está conosco. Meu pai não respondeu a minha pergunta. Apenas continuou comendo. De repente, senti que ela estava ali. Não sei como explicar, mas é como uma presença. Francisco, sua mãe não está mais conosco. E é normal que sua memória ainda esteja presente nesta casa. É a energia que ela nos deixou. Pensei que as palavras dele me ajudariam, mas honestamente pareciam vazias. Naquele momento pensei que meu pai tinha mais maturidade para lidar com as coisas do que eu, e que talvez essa maneira de pensar o ajudasse a enfrentar a situação. Ele parecia seguir com a vida normalmente. Queria acreditar que ele ainda sentia falta dela, que a perda o afetava como ao resto da família. Tinha que ser assim, era sua esposa. Mas de certa forma também tinha a impressão de que ele estava se distanciando de nós. E isso, honestamente, eu não entendia. Era como se nosso pai também estivesse se transformando em um fantasma. Um fantasma que aos poucos havia esquecido que tinha 2 filhos que perderam a mãe. Meu pai não estava muito em casa, embora isso não fosse nada novo. Antes da mamãe adoecer já era assim. Ele tinha várias lojas na cidade e passava a maior parte do tempo nelas. Pensei que talvez as coisas mudassem. Achei que por causa das circunstâncias ele passaria mais tempo conosco, mas não foi o caso. Um dia, ao acordar, percebi um monte de caixas na sala. Abri uma delas. Parecia ser roupas. Em outra, havia objetos pessoais, coisas da mamãe. Perguntei ao meu pai o que estava acontecendo. Ele me disse que a vovó viria buscá-las. Um pouco irritado, perguntei por quê. Elas não estavam atrapalhando ninguém. Deveriam permanecer onde estavam, mas ele já tinha tomado a decisão. Peguei algumas coisas dela e coloquei em uma caixa de sapatos embaixo da cama. Sim, doía ter ainda suas lembranças, mas eu não queria deixá-la ir tão facilmente como meu pai estava fazendo. Eu queria tê-la, mesmo que fosse através de suas coisas. Entre o que consegui recuperar, encontrei uma pasta. Tinha alguns documentos, como sua certidão de nascimento, certidão de casamento e alguns registros. O que chamou minha atenção, no entanto, foram as folhas no final. Pareciam cartas escritas à mão. Naquela noite, tirei a caixa de sapatos debaixo da minha cama. Olhei para as cartas. Era a letra da minha mãe.
Havia várias folhas. Todas pareciam ter datas diferentes. A maioria era antes dela adoecer. Sentia como se estivesse lendo algo privado. Meu coração estava batendo rápido e eu estava nervoso. Peguei uma folha aleatória. A escrita parecia ser direcionada a um homem. A maneira como estava redigida era estranha. No começo falava sobre coisas boas, mas terminava com reclamações. Comecei a ler as outras. Claramente eram dirigidas ao meu pai. Mamãe parecia muito chateada. Em suas cartas, ela dizia estar muito machucada e se sentia de certa forma enganada. Ela não parecia se dirigir a ele com ódio. Parecia apenas decepção. Ela tinha muitas dúvidas. Pensei que não deveria continuar lendo, mas não consegui parar. Eu estava sentado na minha cama, minhas mãos tremiam. Mamãe escreveu sobre outra mulher. Papai estava saindo com outra pessoa. Isso me pegou de surpresa. Entre meus pais, nada parecia diferente. Quero dizer, pelo menos eu não percebia nada. O restante das cartas eram semelhantes. Minha mãe se perguntava o que havia acontecido. Por que ele de repente jogou tudo fora? Ela tinha lhe dado uma família, ajudado a construir um lar. Ela não entendia o que tinha feito de errado. Pelo que li, meu pai não tinha noção que mamãe sabia de sua infidelidade. Ela deixou isso muito claro em uma das cartas. Na verdade, parecia que elas não tinham a intenção de serem entregues. Pareciam mais desabafos. Como se ela nunca tivesse dito nada a ele. Senti meu sangue ferver. Eu simplesmente não entendia como minha mãe conseguia guardar tudo isso. Como ela foi capaz de nunca dizer nada ao meu pai. As semanas foram passando. Eu estava irritado, mas honestamente decidi ficar calado. Disse a mim mesmo que se minha mãe manteve isso em segredo, foi por algo, e eu queria respeitar sua decisão. Ela é até hoje a melhor pessoa que conheci em minha vida. Ajudava todo mundo, mas se pisassem no calo dela, era outra história. Além disso, ainda sentia sua presença na casa. Mesmo que os dias passassem, a sensação de que ela estava conosco não desaparecia. Até meu irmãozinho continuava mencionando-a. Éramos apenas nós dois. Parecia que nosso pai não percebia nada. No dia em que meu pai trouxe uma mulher para casa, me senti estranho. Na verdade, eu já a conhecia. Seu rosto me parecia familiar. Eu jurava que a tinha visto antes com minha mãe. Até pensei que ela tinha ido ao velório dela. Mamãe costumava vender produtos por catálogo. Muitas mulheres vinham ocasionalmente à nossa casa. E não sei por que algo me dizia que ela era uma de suas clientes. Na primeira vez que a vi, pensei que ela só estava acompanhando meu pai. Talvez por uma questão de negócios, mas ela começou a fazer isso várias vezes. Foi até que uma noite perguntei quem ela era. Ele me disse que era uma amiga. Estava o ajudando com algumas coisas. Não acreditei nele. Eles estavam saindo para comer juntos. Ela entrou no carro dele, mas disse a mim mesmo que talvez fosse verdade. Deveria ser apenas uma amiga. Quero dizer, a perda da minha mãe ainda estava fresca. Não queria acreditar que ele já estivesse procurando uma substituta qualquer. Uma tarde, quando minha avó veio fazer o jantar para nós, ela me disse que não pretendia mais voltar para nossa casa e que deveríamos ir morar com ela. Eu a encarei. Perguntei o que estava acontecendo. A princípio, ela não me disse nada. Depois, confessou que não estava disposta a tolerar desrespeitos, e muito menos a memória de sua filha. Isso me confundiu ainda mais. Seu pai já está com outra mulher, ela me disse seriamente. Acrescentou que entendia que ele precisava seguir com a vida dele, mas que estava muito magoada que fosse tão rápido. A notícia me pegou de surpresa. Entendi o que minha avó estava me dizendo e, honestamente, tentei me colocar no lugar dela, mas não pretendia sair de casa. Queria estar lá. Era o único vínculo que me restava com minha mãe, e sabia o quanto ela se esforçava para manter tudo em ordem. Um mês se passou, nossa avó parou de vir, e a mulher passou a dormir na casa de vez em quando. Uma noite acordei, desci para a cozinha para beber água e os vi na sala. Estavam conversando. Foi a primeira vez que ela dormiu em casa. Não disse nada e voltei para o meu quarto. O ressentimento e a raiva em relação ao meu pai estava crescendo cada vez mais. Eu estava começando a culpá-lo pela doença de minha mãe e a perder o respeito que tinha por ele. Eu cuidava muito do Júlio. Não queria de jeito nenhum que ele se aproximasse do nosso pai e muito menos dessa mulher. Eu era o único responsável por ele.
Estava o tempo todo comigo. Serei sincero. Era como se eu estivesse começando a apodrecer por dentro. Não sei como explicar. Havia um peso no meu peito que se espalhava rapidamente pelo resto do meu corpo. Meu pai sabia que o que estava fazendo não estava certo, mas simplesmente resolvia não me falar. Em nenhum momento veio perguntar o que eu achava da situação ou se concordava que a mulher viesse para casa, que dormisse na mesma cama em que minha mãe dormia. O ódio estava me consumindo, e isso não era nada bom. Talvez ele pensasse que eu não tinha o direito de opinar, mas eu simplesmente não conseguia entender. Nós éramos sua família, o que restava dela. Nos últimos dias eu estava me esforçando tanto para me aproximar do meu pai e ele simplesmente me evitava. Nem mesmo conseguia sustentar o olhar por mais do que alguns segundos. Acabara de perder minha mãe. Queria que ele estivesse ao meu lado, que me dissesse que as coisas iam ficar bem. Talvez eu estivesse pedindo demais. Não sei. Logo, coisas estranhas começaram a acontecer em casa, e não me refiro às situações que meu irmão e eu estávamos vivenciando. Uma manhã, meu pai me perguntou se era eu quem estava batendo na parede na noite anterior, aquela que ficava ao lado do seu quarto. Eu disse que não. Além disso, meu quarto ficava no andar de cima da casa. O dele estava no térreo. Na segunda vez, ele me acusou de ter batido em sua porta a madrugada inteira. Eu o encarei sem entender. Nem sequer tinha descido para a cozinha. Segundo ele, fui eu quem bati várias vezes e com insistência crescente. Irritado, ele repetiu que não era engraçado. Igualmente irritado, deixei claro que não era eu. Não via propósito em fazer isso. Em uma ocasião, eu estava na cozinha. Embora Júlio já fosse grande o suficiente para tomar fórmula, eu ainda o preparava. Aurélia, a mulher do meu pai, entrou. Ela trazia uma caixa consigo. Disse que eram rosquinhas e que as trouxera para todos. Não disse nada e subi para o meu quarto. Quando desci antes de ir dormir, vi a caixa ainda sobre a mesa. Abri e percebi que tinha uma leve camada verde por cima. Era estranho, pois ela as havia trazido naquela mesma manhã. Pensei que talvez tivessem estragado devido à temperatura, então joguei a caixa no lixo. No dia seguinte, meu pai me repreendeu. Perguntou por que eu havia feito aquilo, que não se joga comida no lixo. Vi as rosquinhas ainda na caixa. Estavam em perfeito estado. Respondi que pensei que tinham estragado, mas era estranho porque não tinham a camada verde por cima. Obviamente, meu pai não acreditou em mim e pensou que eu estava inventando tudo. Isso me irritou. Não conseguia entender por que ele estava bravo comigo por algo tão bobo. Fui mal educado mesmo. Disse que não me importava e o deixei falando sozinho na cozinha. A próxima discussão que tive com meu pai foi quando percebi que meu irmãozinho tinha algumas manchas escuras na pele. Pareciam hematomas. No começo foi apenas uma, mas depois começaram a aparecer mais. Isso era estranho porque eu tentava sempre estar com ele, o vigiava quase todo o tempo. Não havia explicação, a menos que alguém estivesse causando aquilo. Revisei a fórmula que ele tomava. Parecia estar tudo em ordem. Meu pai era quem comprava, então me aproximei dele. Foi aí que ele me disse que a Aurélia, a mulher com quem estava saindo, era quem a estava comprando. Isso me deixou desconfortável. Comentei que não gostava da ideia dela fazer isso. Meu pai ficou indignado, dizendo que não entendia o meu ódio por Aurélia. Ele dizia que ela não havia feito nada, que estava se comportando bem e nos ajudava com algumas coisas da casa. Isso me irritou bastante. Mencionei sobre os hematomas na pele do Júlio, mas ele resolveu dizendo que o levaria ao médico no dia seguinte. Minha mãe não gostaria que uma estranha entrasse em nossa casa, disse seriamente. Mas sua mãe não está mais aqui. Ele me respondeu sem nem olhar para mim. Não, ela não está, mas seus filhos sim. E não acho certo que uma desconhecida venha se intrometer onde não é chamada. Vi um brilho nos olhos do meu pai. Ele estava fervendo de raiva. Além disso, as manchas no corpo do Júlio nunca tinham aparecido antes. Parece que alguém o está machucando, acrescentei. Vi que ele estava prestes a me responder, mas não o deixei. Você deveria fazer o seu trabalho de pai e não perder tempo com outras coisas. Parece que o adolescente aqui é você. Se toca porque está estragando tudo. Não disse mais nada e saí da cozinha. Não queria que as coisas piorassem ainda mais. O irmão da minha mãe, meu tio, veio passar um dia conosco, junto com sua esposa.
Contei a ele como estava a situação, pois precisava de conselhos. Ele não gostou nada do que estava ouvindo. Sugeriu que o melhor seria sair de casa e ir com eles. Sua esposa achava que Júlio estava correndo perigo. Segundo ela, segundo tudo o que ela acredita, a mulher poderia estar fazendo bruxaria contra nós. Meu tio interrompeu dizendo que não era para tanto, dizendo que não era esse o caso. Mas isso ficou na minha cabeça. Embora eu fosse muito ignorante sobre o assunto, não entendia muito bem quais seriam as consequências da bruxaria ou para que servia. Era algo novo para mim. Minha tia me disse que a bruxaria poderia adoecer as pessoas, e até coisas muito piores. A primeira coisa que veio à minha mente foi a doença da minha mãe, como ela foi enfraquecendo. Como ficou doente de repente quando parecia estar muito saudável. Tinha muitas perguntas. Não sei por que algo dentro de mim me dizia que talvez a mulher a quem minha mãe se referia em suas cartas fosse a Aurélia. Meus tios disseram que poderiam cuidar do meu irmão. Ainda não tinham filhos e me asseguraram que o cuidariam muito bem. Aceitei e eu voltei para casa. Meu pai não teve problema em deixar o Júlio ficar na casa do meu tio. Já haviam se passado vários dias desde que Aurélia continuava dormindo no quarto da minha mãe. Até percebi que ela havia trazido outra bolsa com suas coisas. Aquela noite no quarto, me senti muito triste. Não sabia como tínhamos chegado a esse ponto. Nada parecia ser como antes. Sabia que isso aconteceria. A perda da minha mãe deixaria um vazio na família. Mas as atitudes do meu pai doíam muito mais. Pedi à minha mãe que, por favor, cuidasse de mim. Que meu pai fosse embora com Aurélia, se quisesse, mas que não nos incomodassem mais. Pedi à minha mãe e a Deus, chorando que as coisas melhorassem e que, por favor, não nos deixassem sozinhos. Minha tia me deu uma espécie de sal em uma bolsa. Disse para jogar na frente da casa e no quintal quando tivesse a chance. Também me deu um frasco com água cor-de-rosa. Não tinha cheiro. Aconselhou a borrifar nas áreas comuns. Isso ajudaria a afastar as más energias da casa. Eu hesitava. Estava irritado, mas não sabia se era uma boa ideia me envolver com coisas que não entendia. Ela me garantiu que não era nada ruim. Era algo dado por um curandeiro. E era principalmente para nos proteger de pessoas que quisessem nos prejudicar. A partir daí, Aurélia começou a adoecer. No começo, podia ouvi-la vomitando no banheiro do quarto. Reclamava de muita dor de cabeça. Pouco depois, os hematomas começaram a aparecer em seu corpo. Eram semelhantes aos do meu irmão, e seu rosto começou a parecer abatido, como se não estivesse dormindo bem. Uma noite em que eu não conseguia dormir, ouvi alguém andando pelo corredor. Eram passos calmos que se dirigiam para as escadas. Poucos segundos depois, ouvi um golpe muito suave, como se batessem na parede. Vinha do andar de baixo. De repente, começaram a bater muito forte, como se estivessem batendo em uma porta. Momentos depois, ouvi alguém correndo na frente do meu quarto. Em seguida, abriram e fecharam a porta do quarto ao lado. Era estranho, pois ali ninguém dormia. Levantei da cama e abri a porta. Meu pai estava subindo as escadas muito irritado. Ele gritou comigo perguntando o que estava acontecendo. Segundo ele, fui eu quem estava batendo. Isso me deu um arrepio na espinha, mas não disse nada. Simplesmente me tranquei no quarto. Poucos minutos depois, ouvi os passos novamente no corredor. Um nó se formou na minha garganta. Eu sabia de quem eram. Pareciam os passos da minha mãe, mas dessa vez a atmosfera estava pesada. Uma manhã percebi que Aurélia estava muito agitada. Tinha uma bolsa com suas roupas na sala. Parecia que estava indo embora. Nos últimos dias ela havia dormido pouco. Eu sabia porque também continuava ouvindo as batidas do meu quarto. Havia algo que os perturbava quase todas as noites. Mas desta vez o rosto de meu pai estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. Não pude perguntar o que aconteceu. Com certeza ele não me diria nada. No mesmo dia ela se foi. Meu pai entrou no carro com ela e nunca soube o motivo exato de sua partida. Mas para mim foi uma pequena vitória. Fiquei sozinho em casa. Aproveitei para limpá-la e deixá-la pronta para trazer meu irmão de volta. E não sei porquê, mas desde esse dia a casa parecia mais tranquila, como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros, pelo menos para mim, porque meu pai ainda parecia nervoso. Desde o dia em que Aurélia partiu, notei em seu rosto que ele também não dormia bem. Até começou a ficar no quarto ao lado do meu.
Meu irmão Júlio não queria ficar com ele. Comportava-se como se ele fosse um estranho. Sempre que ele tentava se aproximar, ele começava a chorar, como se meu pai tivesse algum tipo de máscara que o assustasse. À noite eu podia ouvi-lo, meu pai falando sozinho. Era como se estivesse fazendo isso em seus sonhos. Às vezes parecia até que ele estava gritando. Isso honestamente começou a me assustar. Lembro-me de uma vez em que ele adormeceu na sala. Ainda estava claro lá fora. Eram cerca de 6 da tarde. Júlio estava dormindo. Eu estava descendo as escadas quando vi uma forma sentada ao lado dele. Parecia o formato de uma pessoa, mas era muito escura. Não dei muita importância porque pensei que Aurélia tivesse voltado. Desviei o olhar por um momento e quando olhei novamente na direção dele, não havia mais nada. Meu pai estava constantemente mal-humorado e começou a tomar um medicamento que guardava em seu quarto. Eu o ouvia falando em voz baixa. Não sabia se estava falando consigo mesmo ou com alguém mais. Meu pai passava cada vez menos tempo em casa. Também não conversávamos muito, mas até certo ponto isso não me incomodava. Na verdade, eu apreciava. No entanto, havia algo me incomodando profundamente. Não sei como explicar, mas quando estávamos juntos no mesmo lugar, eu me sentia muito desconfortável. Havia uma tensão que simplesmente não me agradava. Lembro-me claramente da última vez que ele dormiu em casa. Meu irmão e eu estávamos no nosso quarto quando ouvimos um grito alto. Era meu pai. Meu irmão acordou chorando, assustado. Eu o abracei e saímos para o corredor. Meu pai também saiu do quarto dele. Estava pálido e muito assustado. Perguntei o que estava acontecendo, quase gritando. Ele disse que havia algo em seu quarto. Parecia um animal. Nem me deixou ver. Ele pôs as mãos nos meus ombros e descemos para a sala. Era a primeira vez que o via assim. Estava confuso e eu não conseguia entender o que ele estava tentando me dizer. Segundo ele, era uma coisa escura sobre ele na cama, rosnando e impedindo-o de se mover. Meu pai olhava para as escadas como se algo fosse descer a qualquer momento. Ele me ordenou que entrássemos no carro. Íamos para a casa do meu tio. Meu pai mal conseguia dirigir. Suas mãos tremiam, seu corpo estava curvado e os olhos bem abertos. Meu irmão também o olhava com medo. Era como se ele estivesse enlouquecendo. Contei ao meu tio o que aconteceu. Sua esposa também ouviu atentamente. Ela continuava dizendo que era bruxaria. O que estava acontecendo não fazia sentido. Segundo minha tia, até a doença da minha mãe poderia ter sido causada por bruxaria. Talvez Aurélia e meu pai estivessem envolvidos em algo. Meu tio respondeu que não se brinca com essas coisas e que acusar assim era muito sério. Ela insistia que meu pai tinha algo com Ariel há tempos. Era estranho ele tê-la trazido para casa do dia para a noite e como se a perda da esposa tivesse sido completamente ignorada. Meu tio a mandou se calar. Acho que ele percebeu que meus olhos estavam marejados. Ambos negaram saber que meu pai tinha outra mulher. Não mencionei as cartas que ela escrevia para desabafar. Preferi manter isso em segredo em respeito à sua memória. Passamos a noite na casa do meu tio. Acho que meu pai foi ficar com Aurélia. No dia seguinte, quando meu tio saiu para trabalhar, aproveitei para conversar com minha tia. Sua teoria me intrigava. Ela explicou que meu pai estava envolvido em coisas ruins, coisas que o estavam cobrando. Tudo de ruim que nos fez estava retornando para ele. As marcas no corpo de Júlio, a comida estragada que ele nos dava. Minha cabeça estava cheia de ideias. Comecei a suspeitar que meu pai pudesse estar envolvido. A verdade me assustava muito. Acho que minha mãe estava nos protegendo. Não sei. Eu disse com a voz trêmula: Tia, você sabe de algo? Gostaria de poder falar com ela mais uma vez. Gostaria de me despedir. Sinto que não disse muitas coisas a ela. Minha tia segurou minha mão e disse que ela sempre estaria comigo, cuidando de mim e do meu irmãozinho. Ela me lembrou da importância de seguir em frente. Era importante olhar para frente e seguir em frente. No dia seguinte, eles nos acompanharam de volta para casa. Minha tia espalhou um pouco mais de sal pelo quintal e queimou incenso nas áreas principais da casa. Deixei que ela fizesse isso, confiava nela. Nem precisava acreditar em algo específico. Eu apenas queria acreditar que tudo melhoraria e que as coisas não piorassem. Naquela noite eles ficaram em casa conosco. Eu me senti tranquilo. Assim que minha cabeça tocou o travesseiro,
Adormeci profundamente. Certa noite sonhei com minha mãe. Foi a primeira vez desde sua partida. Era um sonho tão vívido. Estávamos em um campo de flores. Lembro-me perfeitamente da cor de seu vestido, longo e branco, com os ombros descobertos, olhando para mim com tranquilidade. Quando a vi ao longe, corri para abraçá-la. Sentir ela nos meus braços foi tão real. Comecei a chorar como uma criança. Achei que tudo tinha sido um pesadelo e que ela estava de volta, como eu me lembrava. A abracei como nunca antes. Tinha medo de que ela desaparecesse novamente. Senti suas mãos afagando meu cabelo. Ela me disse baixinho o quanto me amava, o quanto estaria orgulhosa do homem que eu me tornaria. Foi aí que percebi que ela estava se despedindo. Meu coração doeu. Chorando, pedi desculpas por não ter valorizado o tempo com ela, seu espaço e todas as coisas boas que ela nos deu. Eu havia esquecido que ela também era humana, que tinha sentimentos e precisava de carinho e esperança. Mesmo assim, ela nunca esperou nada em troca. Sempre nos amou até o último momento. Cuide bem do seu irmão, foram suas últimas palavras antes que eu acordasse. Meu pai se afastou cada vez mais de nós. Eram raras as vezes que ele vinha para casa e quando vinha sempre era de dia. Aos poucos aceitei seu comportamento. Estava cansado de dar importância. De qualquer forma, nada mudava. Decidi simplesmente deixar para lá. Se ele queria seguir sua vida com outra pessoa, tudo bem. Não vou negar que nunca consegui tirar essa ideia da cabeça, de que eles dois estavam envolvidos na doença da minha mãe, mas preferi acreditar que a vida os colocaria no lugar deles. Eu queria ficar com as boas lembranças de minha mãe e com o que ela me deu em vida. Não queria me contaminar com coisas negativas. Atualmente meu irmão Júlio vai se casar. Estou muito feliz por ele. Decidimos que ele moraria na casa que costumava ser dos nossos pais. Ainda a preservamos. Moramos lá juntos por muitos anos. Júlio não tem muitas lembranças desse período. Tentei não contar nada de ruim para ele. Sempre me concentrei no lado positivo. Nunca mais sonhei com mamãe. De certa forma, agradeço por isso. Para mim foi um sinal de que ela estava descansando em paz. Sei que ela nos cuida de algum lugar. Não sei se vocês entendem, mas para mim é como se ela nos ajudasse sempre que pedimos. É como um anjinho da guarda. Rezo por ela todas as noites. E agora, esperando meu primeiro filho, peço que ela me ajude para que ele nasça saudável. Ela sempre terá um lugar especial no meu coração. E se for uma menina, vou dar o nome dela. Já meu pai e Aurélia faleceram. Aurélia faleceu há 10 anos e meu pai há 15, ambos vítimas de câncer em estado terminal. Em leito de morte, ele admitiu que, junto de Aurélia, fizeram coisas ruins para que minha mãe adoecesse. E mesmo eu não acreditando 100% que isso seja a causa da morte de minha mãe, pois ainda prefiro não acreditar que seja essa a causa, a parte que acredita odiará eles pelo resto da eternidade. Dirigi mais de 800 quilômetros até a cabana do meu amigo John para um fim de semana de snowboard. Na época desta história, eu tinha uma caminhonete velha e tinha meu equipamento de snowboard na traseira dela. Estava a cerca de 45 minutos da cabana do meu amigo neste ponto. Já era tarde, por volta das 23 horas. Estava completamente escuro nessa estrada e estava chovendo muito. Não havia praticamente nenhum outro carro na estrada além de mim naquela hora. Eu tinha acabado de pegar minha caminhonete do mecânico algumas semanas atrás. Frequentemente tinha problemas com essa caminhonete, e aquela noite não foi exceção. Talvez no pior momento possível, na estrada mais silenciosa e escura, de repente meu motor começou a superaquecer completamente. Diminuí a velocidade e encostei no acostamento, e esperei esfriar. Depois, lentamente voltei para a estrada, mas mesmo em baixa velocidade o motor começou a superaquecer novamente. Tive que encostar e desligar a caminhonete. Fui até o capô para tentar achar o problema, mas não consegui na escuridão e na chuva. Tive que ligar para John. Nessa estrada, porém, minha operadora não tinha sinal. Não consegui chamar por ajuda e me senti ferrado. Entrei na caminhonete novamente para ligá-la e esperar pelo menos no calor do motor. Parecia não superaquecer enquanto estava parada. Tentei mais uma vez dirigir, mas a mesma coisa aconteceu.
Tive que esperar uns 10 minutos antes de ver um carro passando. Estava com os alertas ligados, abri a porta e agitei os braços. O carro que passava parou. Era um Toyota pequeno. O cara abaixou o vidro e agradeci por ele parar e perguntei se podia usar o celular dele. Ele perguntou o que tinha acontecido. Disse a ele que minha caminhonete estava superaquecendo e não era possível dirigir. Então ele perguntou se eu estava sozinho. Pausa por um segundo e disse: sim. Ele pegou o celular e me entregou. Tinha sinal. Liguei para meu amigo John, ele atendeu e perguntei o que deveria fazer. Ele disse para ligar para a empresa de reboque específica na região e que ele viria me buscar. Passei minha localização exata para ele e ele disse que estava a caminho. Depois disso, liguei para a empresa de reboque que ele me indicou e pedi assistência. Durante as 2 chamadas, o cara no carro me observou o tempo todo. Tentei não olhar para ele, no entanto. Depois das ligações, devolvi o celular para o homem e agradeci. Ele disse que não tinha problema, e sem dizer mais nada, ele subiu o vidro e seguiu pela estrada para a escuridão à frente. Fiquei sozinho novamente. Voltei para minha caminhonete para me aquecer. Eu estava molhado e tremendo de frio. Desliguei os faróis por um segundo, só para ter uma ideia de como estava escuro lá fora. E quando digo que não conseguia ver nem um palmo à frente, não estou exagerando, era uma escuridão total. Fiquei na caminhonete esperando e esperando. Resolvi jogar no celular, até que ouvi um estrondo na janela do passageiro. Saí do meu corpo com o susto que levei. Não conseguia ver muito da pessoa, estava muito escuro lá fora, e os faróis não iluminavam muito os lados da caminhonete. Ouvi a voz de um homem começar a implorar por ajuda. Ele gritava para eu abrir a porta. Me disse que ia morrer de frio. Ouvi ele tentar abrir a porta sozinho, mas estava trancada. Aproximei a lanterna da janela, mas mal ajudava a ver quem estava do lado de fora. Tudo que vi foi alguém com um casaco preto muito grande com o capuz na cabeça. Gritei de volta perguntando o que estava acontecendo, e o homem do lado de fora respondeu dizendo que estava perdido e precisava sair da chuva. Não confiei nisso. Pensei no que perguntar para ele me provar que não era alguém que queria me prejudicar. Nisso, ele tentou agressivamente abrir a porta trancada, então começou a bater mais forte no vidro, ainda gritando por ajuda. No calor do momento, decidi seguir meu instinto e liguei a caminhonete. Ele percebeu isso e começou a bater mais forte no vidro para quebrá-lo. Direcionei a caminhonete para a estrada, acelerei apesar do dano que certamente estava causando ao motor superaquecido, mas pelo menos o homem ficou para trás. Mas então vi algo que não esperava, que fez meu coração errar a batida. Ao subir a colina, notei o reflexo de luzes traseiras na beira da estrada. Ao passar pelo carro estacionado, percebi que era o mesmo Toyota de antes, aquele que o homem dirigia. Diminuí a velocidade e baixei a janela para ver se o homem estava no carro, mas não vi nada. Parecia que o carro estava vazio. Significa que aquele homem que estava batendo na minha janela era ele, e ele estava tentando me enganar para abrir a porta, para fazer sabe-se lá o quê. Continuei dirigindo minha caminhonete, sabendo muito bem que estava estragando o motor, mas não me importei naquele momento. Parei alguns minutos depois quando vi faróis se aproximando do outro lado e tive vontade de comemorar de emoção quando percebi que era o caminhão de reboque. Pisquei minhas luzes e ele puxou para o lado. Quando o motorista saiu, contei a ele o que havia acontecido. Ele brincou que havia chegado na hora certa, depois perguntou se o cara tinha arma ou algo assim, mas eu disse que não conseguia ver. Ele respondeu: "Bem, então é melhor sairmos daqui rápido." Ele levou cerca de 15 minutos para acoplar a caminhonete e, nesse tempo, o Toyota nunca passou por nós. É possível que ele tenha voltado por onde veio exatamente por esse motivo. Usei o telefone do motorista do guincho para ligar novamente para John e dizer-lhe para nos encontrar na oficina. Para resumir o resto, John e eu ainda praticamos snowboard naquele fim de semana e a oficina arrumou meu veículo, trocando a bomba d'água. Não sei como descrever minha história. A verdade é que não sei como fazer isso. Eu sei que este é um espaço seguro e espero que possam acreditar em mim,
Mas como muitas das narrativas aqui, sei que será difícil. Eu sei por que costumava ser assim. Eu sempre fui naturalmente um contador de histórias, já que minha família veio da roça. Nas reuniões, nas festas familiares, sempre acabava contando alguma história, seja qual for. Muitas delas eram aquelas que meus falecidos avós me contavam. Meus primos nunca os conheceram. Eu sou a única pessoa que ainda compartilha suas lembranças, mas também sou alguém que gosta de entreter os outros. Às vezes como o palhaço, às vezes assustando as pessoas. É por isso que muitas vezes conto as histórias que eu mesmo escrevia. Dessa forma fui criando personagens, quase sem perceber. No entanto, esse não é o caso. Uma vez, olhando o álbum de família, encontramos uma foto da minha avó, uma foto que eu nunca tinha visto antes. Ela estava com seu grupo de amigas, e entre elas havia uma senhora de aparência estranha, toda de preto, com véu. O único que se via de sua pele eram suas mãos velhas, muito velhas. Isso dava à foto um ar muito sombrio, quase apagado, talvez por uma má impressão. A senhora de preto parecia ser um fantasma, já que estava mais desbotada que as outras. Mas claro, ela não era um fantasma, é apenas uma forma de explicar como a foto parecia macabra. Como qualquer foto antiga que vai se deteriorando. Fotos onde já apareciam pessoas falecidas. Perguntei para minha mãe e ela não sabia quem era aquela senhora. Perguntamos para algumas tias e finalmente alguém conseguiu se lembrar. Disseram que era uma senhora que enviou o voo aos 45 anos. Desde então, ela prometeu viver em luto permanente até sua morte. Ela raramente tirava o véu negro, fazia isso apenas para entrar na igreja. Ela dedicou sua vida à memória de seu falecido marido. A história era triste, mas para mim, é claro, era uma grande oportunidade para contar uma história. Então, no próximo encontro de família, quando meus primos menores chegaram, eu aproveitei e contei o seguinte. Crianças, vocês sabem o que acontece nesta casa, não sabem? A razão pela qual não foi vendida, pela qual só viemos visitar quando necessário, esta casa está assombrada. Com isso, continuei contando essa história para meus primos. Nossos avós pediram em seu testamento que ela não fosse vendida. Eles tiveram um casamento muito feliz por muitos anos, como vocês sabem. Eles tiveram a sorte de se casar com seu primeiro amor, como aqueles avós que se amam desde a adolescência. Mas como qualquer casamento longo, muito longo, houve altos e baixos. Isso é algo que todos aprendemos com o tempo. Claro que seus pais não vão falar sobre essa fase da vida dos nossos avós para vocês, mas na maioria das vezes existe. Em algum momento o vô ficou interessado, talvez platonicamente apaixonado por Socorro, uma das amigas da vovó. Ele percebeu que ficava muito feliz em vê-la aqui quando ela vinha visitá-los. Ele a cumprimentava com um sorriso especial e notava que ela também sorria com uma felicidade especial ao vê-lo. Antes, quando o grupo de amigas da avó chegava, ele saía de casa por um tempo para caminhar. Ele cuidava do jardim, subia para seu quarto apenas para tirar uma soneca ou passar o tempo. Mas agora, quando Socorro vinha, ele procurava um motivo para ficar por perto. Ele passava muito tempo na cozinha preparando um café, depois sentava-se para tomá-lo lentamente, esperando que Socorro viesse à cozinha por algo ou simplesmente passasse pelo corredor para o banheiro. Quando isso acontecia, ele ficava feliz, e quando percebia o sorriso de Socorro, seu coração traíra, acelerava um pouco. Nosso avô ainda não era tão velho e sempre foi bonito. As amigas da vovó sempre diziam para cuidar dele porque sempre haviam cobras na espreita. Uma dessas amigas notou os sorrisos, as bochechas coradas, a lenta preparação do café. Ela percebeu tudo, e as senhoras para as quais esses acontecimentos são entretenimentos, pessoas que não têm vida além de falar dos outros. Ela disse à vovó para prestar atenção, mas é claro, primeiro comentou com o resto do grupo de senhoras. Foi por isso que, em uma das reuniões seguintes, decidiram se acomodar no jardim longe do vô, sabendo que alguém eventualmente entraria no banheiro ou iria pegar um copo d'água. E claro, quando viram o avô lá longe, preparando seu café, quem decidiu entrar foi Socorro. Apenas para ir ao banheiro, claro, mas sempre com a intenção de cumprimentá-lo. Quando saiu do banheiro, vovô disse boa tarde e imediatamente percebeu como Socorro ficou corada. Ele ofereceu café e ela aceitou, já que lá fora não estavam bebendo.
Eles se sentaram à mesa e conversaram sobre o clima enquanto ele preparava seu café. Foi então, alguns minutos depois, que todas as senhoras entraram, quase obrigando vovó a acusar Socorro de roubar maridos. Ela não disse nada, afinal eles estavam apenas conversando, cada um em uma extremidade da mesinha de jantar, embora ela tenha percebido que ambos estavam corados. As senhoras não pararam, foram cruéis, muito cruéis com o que disseram a Socorro, aquela viúva que havia se refugiado em seu grupo de amigas e que agora não tinha mais nada. Socorro voltou para casa, de onde nunca mais saiu. Ninguém a viu novamente, nem mesmo para comprar pão, nem mesmo para ir ao mercado comprar o café da manhã que tanto gostava. Ela foi encontrada meses depois, quando a família que restava veio visitá-la. Já estava morta há semanas. Seu corpo já estava seco e aquelas mãos gorduchas e rosadas haviam se tornado secas, a pele grudou nos ossos e seu corpo não se decompôs completamente, parecia mumificado. Vovó perdoou nosso avô porque afinal não havia muito o que fazer, mas quem ela não perdoou foram suas amigas, que só se reuniram mais uma vez depois que o cadáver de Socorro apareceu. Vovó sabia que elas eram responsáveis pelas formas como a haviam humilhado, pela maneira como falaram, pela maneira como haviam humilhado aquela viúva. Alguém mais não perdoou ninguém, porque vejam, primos, em todas as casas de cada uma daquelas senhoras do grupo, incluindo esta, a da vovó, algo se ouvia todas as noites, ao dar meia-noite. Exatamente à meia-noite o choro de alguém costumava ser ouvido nesse sofá. Costumava ser Socorro por sua ansiedade desde a morte de seu marido. É por isso que ninguém nunca gostou de se sentar aqui. A primeira vez que nossos avós ouviram isso, os dois saíram para ver de onde vinha aquele som, apenas para ver na escuridão mais profunda, no canto mais escuro da sala, a silhueta de Socorro, sentada no sofá, angustiada. Nossos avós voltaram para o quarto e nunca mais saíram à meia-noite, não importa o que ouvissem. Isso, como eu disse, aconteceu em todas as casas daquelas senhoras. Algumas a viram, outras não, mas todas sabiam que toda meia-noite, sem falta, a ouviriam novamente. E vocês já a viram, porque vejam, aquela foto que encontramos da vovó, lembram dela, aquela foto desgastada, aquela foto é do último encontro dela com seu grupo de amigas, aquela foto onde também aparece ao seu lado uma mulher de preto, com véu cobrindo o rosto, Socorro, meses após sua morte. Quando meus tios souberam da história que eu tinha contado aos meus primos, eles ficaram muito zangados. O curioso é que isso aconteceu muito tempo depois, quase um ano, eu diria. Alguém distante a quem eu certamente não tinha contado, começou a gritar, a bruxa, quando encontrou aquela foto da avó e suas amigas. Percebi que tinha ido longe demais. Perguntei de onde ele tinha ouvido aquela história, como conhecia a história de Socorro, e naquele momento meus tios souberam que tinha sido eu. Acontece que meus primos contaram essa história para outros primos e alguns de seus pais, e finalmente até o irmão da minha avó ficou sabendo. Não tenho muito contato com ele, mas fiquei assustado quando me disseram que ele queria falar comigo no dia que ele estava na festa no sítio. Quando fui vê-lo, a primeira coisa que ele fez foi me repreender por manchar as lembranças dos avós, a memória deles, aquele casamento perfeito, um exemplo para toda a família. Eu mal podia falar devido à raiva do tio. Tentava explicar, mas ele não me deixava. Então ele disse algo que me fez acordar daquele transe em que eu estava, apenas suportando a reprimenda. Não sei como você ficou sabendo disso, mas foi apenas um rumor que sempre circulou quando seu avô andava meio apaixonado por uma das amigas da minha irmã, que descanse em paz. Eu nunca soube com quem, mas faria sentido que fosse ela, aquela moça que nunca mais voltou. A verdade é que nem me lembro mais dos nomes daquelas senhoras, todas já estão mortas há décadas. O irmão da minha avó já era bastante velho, passava dos 90 anos, e naquele momento entendi ou quis entender que ele estava misturando aquela história que acabara de ouvir com alguma lembrança, com algum rumor. Depois descobri que começaram a contá-la como se fosse verdade. Tornou-se parte das coisas que eram ditas, tornou-se assunto familiar e fofoca, tornou-se realidade. Passaram-se anos até chegarmos à última parte desta história, quando algo muito estranho aconteceu conosco, quando mudei minha perspectiva sobre o paranormal.
Minha mãe e eu moramos em uma casa numa área alta. É uma área bonita de classe média, bastante tranquila, embora sem grandes luxos. Certa noite, perto das 8 da noite, fomos acordados por um estrondo horrível. Tinha chovido o dia todo, mas aquilo foi como um raio gigante caindo sobre nossa casa. Começamos a ouvir gritos, movimentações do lado de fora e saímos para ver. Uma enorme pedra tinha caído do morro, a apenas 2 casas da nossa. Destruiu toda uma parede da casa dos vizinhos e até caiu sobre a casinha do cachorro deles, que por sorte haviam deixado entrar naquela noite para não sofrer tanto com os trovões. O problema era que outras rochas estavam em perigo de cair a qualquer momento e evacuaram grande parte das famílias que moravam ao pé daquele lugar. Naquela noite, enquanto fazíamos os estudos necessários e aguardávamos para saber se poderíamos voltar, tivemos que passar a noite fora de casa e fizemos algo que ninguém na família costumava fazer, pelo menos que eu saiba. Fomos nos hospedar na casa dos meus avós só por aquela noite, naquele sítio em que ninguém dormia mais, mas que ainda servia como ponto de encontro para a família. Éramos só nós 3, minha mãe, eu e Ben, a Coca, uma Bull Terrier de 9 anos que minha mãe tinha resgatado meses antes, quando o dono original planejava sacrificá-la para não precisar mais cuidar dela. Então, naquela noite seguinte, nós 3 acabamos naquela casa velha. Estávamos acostumados a visitá-la, não foi nada estranho. Levamos algo para comer e ficamos tranquilos, como em cada visita. Por volta das 11h30 fomos dormir, os 2 no quarto dos avós, porque não havia outro lugar. E além disso, no final de suas vidas, eles dormiam em camas separadas, que continuavam assim. Minha mãe me deixou dormir na que eu mais gostava, ao lado da janela, e ela foi para do outro extremo, um canto frio daquele quarto. A cachorra dela se aconchegou com ela e, sem perceber, dormimos alguns minutos depois. Algo me acordou. De alguma forma reconheci o som. Era o que mencionei na história para meus primos. O som parecia vir da sala. Procurei meu telefone com medo de ver a hora. Eram exatamente 00:30 e alguns minutos. Minha mãe se sentou na cama e a Coca começou a rosnar. Eu estava prestes a me levantar quando minha mãe me pediu para não fazer isso. Não, você não vai, ela disse, como se houvesse alguém lá embaixo me procurando. Pelo menos foi assim que senti quando ela me disse. Ela saiu do quarto, deu alguns passos em direção ao corredor, em direção à sala de onde parecia vir aquele som. Eu fiquei na porta, pensando que poderia ser uma brincadeira, algum parente se vingando de mim por causa da minha história. Mas ninguém sabia que estávamos planejando ficar ali. Minha mãe não contou a ninguém. Perdi minha mãe de vista por um momento quando ela chegou à sala. Eu estava prestes a espiar pela porta quando o som parou de repente. Minha mãe voltou correndo pelo corredor, saindo da escuridão. Seu rosto estava tão branco quanto um papel. Ela me empurrou para dentro do quarto e depois moveu um móvel para colocá-lo na frente da porta. Foi até a janela para ver se conseguia abri-la completamente e medir a distância até o chão. Se algo se aproximar, você pula pela janela e leva a Coca com você, ela disse, mas eu não sabia o que responder. Perguntei 1, 2, 3, 4 vezes, mas ela não respondia. Só quando ameacei abrir a porta para ver por mim mesmo é que ela falou. Na sala tem uma senhora toda de preto, com véu na cabeça. Ela está sentada no sofá onde ninguém gosta de sentar. Minha mãe tinha acabado de descrever a mulher da fotografia. Ela descreveu o que eu chamava de Socorro, a mulher fantasma que, na minha história, voltava todas as noites à 00:30. Como isso era possível? De onde diabos ela surgiu? Como algo assim poderia se manifestar? Não fazia sentido algum. Sabia que meus primos mais novos tinham medo dela mais do que de qualquer outra coisa que os assustasse e a chamavam de a bruxa da foto. Depois de alguns minutos, o som parou finalmente. Ainda assim, o rosto da minha mãe continuava cheio de pânico, de um medo que nunca tinha visto antes. Disse a ela que tudo estava bem, que poderíamos sair, que fôssemos à sala. Sabia que estaria vazia, e fomos acendendo todas as luzes pelo caminho. Não havia mais ninguém lá. Deixamos todas as luzes acesas e voltamos para dormir. Minha mãe me perguntou de onde eu tinha ouvido aquela história, quem me contou, mas eu não tinha nada a dizer. Não sabia como responder. Só pude jurar a ela que era apenas uma história.
uma entre tantas que eu tinha contado e escrito. A única diferença foi que desta vez encontrei talvez os elementos necessários para que tanta gente estivesse disposta a acreditar. Claro, não costumamos ficar naquela casa, então não sei dizer se o som continua sendo ouvido toda meia-noite. Percebi que às vezes temos que tomar cuidado no que acreditamos. Talvez possa se tornar real uma hora ou outra.